pessoal, bom dia meus amigos. Hoje estou aqui para compartilhar com vocês uma reflexão de como ser próspero na vida, como ser feliz, como ter paz interiormente. Então eu resolvi trazer essa reflexão hoje para que nós possamos meditar nessa reflexão e entender como poderemos alcançar essa prosperidade na nossa vida. Quando eu falo prosperidade, eu estou falando a prosperidade tanto, primeiramente, a prosperidade espiritual de Deus nas nossas vidas e também a prosperidade materiais também, como obter muitas vezes, né, paz na alma, no coração, né, tranquilidade em meio a tanta adversidade, em meio a um mundo caótico que vivemos. E nesse mundo caótico a gente contempla, né, muitas pessoas desesperadas, com medo do que pode acontecer. Algumas pessoas olham para as coisas que estão acontecendo e imaginam o amanhã, como eu tenho notado nesses últimos dias, né? Pessoas desesperadas aí, com medo de faltar alimento, outros com medo de faltar a água, né? E assim, estão muitas pessoas desesperadas dessa maneira. E eu quero trazer aqui uma reflexão, um texto na palavra de Deus, que se encontra lá nos Salmos, no capítulo 1, do verso 1 em diante. Eu estava meditando hoje e vendo que a necessidade, né, do ser humano ter mais integridade, mais sinceridade, mais honestidade, né, mais amor. E uma pessoa que tem consciência do que pode acontecer e o que não pode acontecer na sua vida. Então o Salmo, do capítulo 1, do verso 1 em diante, o verso 1 ele relata um texto muito eloquente para nossas vidas. Quando ele fala assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detenha no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bom, pessoal, o que eu quero relatar aqui nesse primeiro versículo de bem-aventurados, o varão, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Deus, quando criou o ser humano, ele criou com um propósito. E o propósito que Deus criou o ser humano foi para que viesse ser amigo dele, para que viesse honrar ele, para que viesse respeitá-lo,
obedecê-lo, porque quando ele cria, ele é pai. Se foi ele que criou, ele é pai. Quando você cria alguma coisa, você é o pai, é o construtor de alguma coisa que você construiu da sua mente, do seu coração, da sua alma, você fez aquilo, então aquilo fica registrado como foi você, né, que inventou, que fez alguma coisa. E Deus, ele quando ele criar o ser humano, ele criou nesse propósito de ter alguém para conversar, porque na realidade todos nós às vezes se sentimos às vezes só. E Deus ele precisava de conversar com alguém. Então ele foi lá, formou Adão do pó da terra, soprou nas suas narinas, fez o fôlego de vida. Antes ele falou assim: façamos o homem a imagem e semelhança nossa, né? Então, a semelhança dele. Então, quando ele fez a imagem e semelhança dele, ele fez num propósito de ter uma pessoa para estar conversando com ele, né? Como foi que aconteceu com Adão. Adão, Deus formou, fez Adão, criou Adão, formou lá do pó da terra e soprou nas suas narinas, deu fôlego de vida, deu entendimento, colocou do seu espírito sobre a vida dele. E aí Deus tinha alguém para conversar, né? Deus colocou ele lá no jardim, e a Bíblia diz que todos os dias Adão, Deus descia ao virar do dia para conversar com Adão. E conversava com Adão e tinha prazer em estar conversando com Adão. Bom, pessoal, aí nós já começa a entender o versículo: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Beleza. Então, quando Deus formara a sua esposa, a Eva, da costela de Adão, Deus já tinha dado uma certa ordem a Adão sobre o jardim, de tudo que ele pudesse alimentar ali, mas com exceção de uma árvore que ele não poderia comer do fruto daquela árvore, não podia tocar. Então, quando tocasse, certamente morreria, né? Ele saía pecando. Então, é o conselho de Deus. O conselho de Deus deu para que Adão não viesse a sair da sua presença, né? Dos seus ensinamentos. Mas, com a sua esposa, aconteceu o seguinte: a Bíblia diz claramente que a serpente, né? A serpente é considerada uma cobra, né? É onde o povo fala que quando vê uma pessoa que não presta e é má, e fala assim: isso é uma cobra, né? Venenosa, certo? E aí aconteceu que os animais também, eu creio que tinha ali muita intimidade de estar perto de Adão e Eva, como a serpente também naquela época. E Satanás, ele encarnou na serpente e falou com ela, com a Eva, que sobre tudo que estava acontecendo no jardim, sobre a ordem de Deus no jardim, sobre tudo que eles poderiam comer, mas daquela árvore não poderia comer, porque se comer certamente morreria, né? Aí a serpente virou e disse para Eva: não, porque Deus sabe que do dia em que dela comer, você passa a conhecer tudo do bem, né? Tudo da vida, tudo do bem e do mal. Passa a ter um conhecimento mais amplo. E aí foi o que aconteceu, e Eva imediatamente foi lá e comeu da fruta. Praticamente era muito saborosa, né? Aquela fruta. Eu não sei que fruto que era, que a Bíblia não relata realmente se era maçã, o que era, mas a Eva comeu aquele fruto, né? E achou muito saboroso. E
encontra com Adão e faz com que Adão também participasse daquele fruto. Aí, quando comeram, descobriram realmente o que a serpente falou, descobriu que eles estavam nus. Entendeu? Que eles estavam nus. Ficaram com vergonha, né? Aí sabia que Deus viria no jardim pelo virado dia. Eles correram, colheram as folhas, fizeram roupas para se vestirem, para tampar a sua vergonha, né? A sua nudez perante Deus. Mas ninguém se esconde da presença de Deus, não há nada que Deus não vê, patente aos olhos de Deus. Deus tudo vê, todas as coisas, ainda que você esteja no fundo da terra, no fundo dos mares, Deus te contempla lá. Então, o que aconteceu com isso? Adão pecou. Adão ouviu o conselho do ímpio, do mal, porque o conselho do ímpio representa o conselho do mal, né? E aí Adão terminou entrando pelo o conselho do ímpio, parou, né? Deteu no caminho do pecador, parou, assentou na roda do escarnecedor. O que eu quero dizer isso? Quando é que você ouve o conselho dos ímpios? Deter é parar. Você para no caminho do pecador. Você assenta na roda deles. Não significa também que você estar no meio de uma pessoa, de pessoas que são ímpias, má, né? De todas as formas que eu falo, má, pessoas que não tem Deus na vida, pessoas que faz as coisas erradas, mata, rouba, furta, prostitui, faz tudo, né? Faz o que também condena os outros, faz tudo que não presta, critica, zomba, né? Então esse tipo de pessoa, então é o que a palavra de Deus está dizendo aqui, mas ela representa também você, mesmo que não esteja junto com essas pessoas, mas isso é o conceito que eles têm para te oferecer isso. O conceito que eles têm para oferecer é do mal. Então, quando você faz o errado, você está no caminho do erro. Você está sentando, você está parando no caminho do pecador, você está sentando na roda do escarnecedor, você ouviu o conselho. Ouviu o conselho, não precisa a pessoa chegar em você e falar assim, ó, faça isso, faça aquilo. Não, rapaz, é doido, você é besta. Não, não é isso não. Você sabe que isso já é condenável por Deus, já é rejeitado por Deus. É o conceito que o inimigo tem deixado para as pessoas que não têm Deus na vida, é de sempre praticar o erro, praticar o mal. E mesmo que você não seja induzido como Eva foi induzido pela serpente, mas o mundo já está no maligno. O mundo já está com esse conceito. Já apregoou isso, é como nós apregamos a palavra de Deus, como o evangelho foi deixado para que nós seguíssemos. Então esse evangelho já é um conceito de Deus deixado para nós segui-lo. Então nós sabemos o que é bom e o que é ruim, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Então o que aconteceu foi isso, né? Então na vida do ser humano acontece da mesma forma. Ele detém no caminho dos pecadores. Ele para, ele assenta na roda do escarnecedor. Tudo quanto ele pratica
né? Ele está sentando na roda do escarnecedor. Ele está parando no caminho do pecador. Tudo que o pecador faz, você quer fazer, você vai fazer. Você ouve o conselho dele. Aí você assenta na roda do escarnecedor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detenha no caminho do pecador, nem se assenta na roda do escarnecedor. Aí ele vem e fala assim: antes o seu prazer tem que ser na lei do Senhor. Qual é a lei de Deus? Qual é a lei de Deus? O que Deus determinou para nós? Deus determinou para nós ser um prostituto, ser um criminoso, ser um drogado, ser um traidor, ser um mau caráter? Então, na lei do Senhor, Deus mostrou para nós que nós temos que ser exemplo. Nós temos que ser luz. Nós temos que ser o sal. A Bíblia diz assim: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Para que a luz? A luz não é para iluminar? Verdadeiramente a luz ela alumia o lugar escuro. Quando você chega num ambiente, ou você sai, por exemplo, aí de dia, aí você deixa suas luzes apagadas todinha da sua casa. Um exemplo, quando você chega, você abre a porta, você não vê nada que está dentro da casa, não é isso? Mas quando você aperta o interruptor da luz, tudo esclarece, a luz aparece. Então a nossa vida aqui na Terra é isso. Quando você anda, sai por aí, anda por lugares onde tem pessoas que não tem Deus na vida, que não reconhece Deus, ignorantemente essa pessoa, não é porque ela não quer haver, não teve o conhecimento, não teve quem falasse de Jesus para ela, como aquele eunuco de Cadás, né? Que ele estava realmente com a escritura na mão, no livro do profeta Isaías, e lia em voz alta, ele lia lá em voz alta a respeito, né, de Jesus. E Deus, o Espírito Santo, tocou naquele profeta, naquele homem, falou assim: chega-te perto dele, pergunta se ele sabe o que está lendo, se ele entende o que está lendo. Quando Filipe chegou e perguntou: porventura entende o que você está lendo? Ele virou para aquele profeta, aquele homem, e falou assim: como posso entender se não tem ninguém que me ensina? Não tem ninguém que fala do amor de Deus para mim, desse texto, disso aqui, eu estou lendo, mas é como, às vezes as pessoas lêem como se fosse um jornal qualquer, não tem entendimento daquilo. E de repente, Felipe entra no carro e começa a explicar o conteúdo que estava escrito ali, o que se representava. Aí aquele eunuco começou a entender que falava do amor de Deus, que falava de Jesus, que Jesus morreu, pagou um alto preço por nós para nos dar a vida eterna. Aquele eunuco reconheceu. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: como nós somos luz
deste mundo, nós temos que dar testemunho por onde quer que for que nós passarem. Nós temos que dar um testemunho. Testemunhar que nós somos luz. Sal. Sal serve para quê? O sal ele serve para salgar e serve para temperar. Muitas vezes o sal demais ninguém suporta. Então o sal ele tem que ter o seu conteúdo, o seu tempero em cima das coisas. O que eu quero dizer com isso? Nós, como sal da terra, nós estamos aqui para temperar as coisas, não para salgar, tá? Não para salgar, como sal. Então nós vamos temperar o ambiente, o mundo que nós estamos vivendo. Nós somos o tempero. Quando as coisas começam a querer se perder, a carne começa a se perder, porque faltou o quê? Faltou o sal. Né? Quando você vai comer uma comida que não tem sal, misericórdia, você come na marra, mas a comida ela não te satisfaz como a presença do sal ajuda a comida a dar uma sustância para o ser humano. E assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus, nas nossas vidas, era como um sal. Nós recebemos ela como um sal, não para salgar, mas para temperar, ter o controle das coisas, saber a hora de falar, a hora de temperar. Vamos agora, chegou a hora de temperar. Não podemos temperar demais, não podemos botar muito sal, porque se botar muito sal pode estragar a comida também. A comida ela estragar sem sal e estraga também com muito sal também. Tá? Então tem pessoas que vai pregar a palavra de Deus que ele é possessível. Ele não tem um autocontrole para pregar a palavra de Deus. Ele tem que saber a hora, o momento certo para poder levar a palavra de Deus. Ele tem que ser sábio para não salgar demais. Mas tempera para que a pessoa comece a ver. Quando você tempera, a pessoa fala assim, poxa, esse irmão aí não é aquele irmão fanático, porque essa pessoa é fanática demais, dá até ódio. Mas quando você vê uma pessoa que ele é temperado, fala assim, a pessoa ali, ele traz a palavra, a gente entende a palavra, ele não força, ele não fica oprimindo a gente. É isso, nós não estamos aqui para oprimir ninguém, e a Bíblia diz que é por livre, espontânea vontade, o desejo da pessoa. Quem convence o ser humano não é nós que convencemos. Nós temos a obrigação de levar a palavra, e quem convence o ser humano é Deus, é o Espírito Santo. O importante é você abrir a boca e falar. Então, irmãos e amigos, que ouvem essa palavra hoje, né? Então você quer ser bem-aventurado? Quer ser próspero? Aí vem o versículo da prosperidade, que ele fala assim, ó. Pois será, é o versículo 3, como a árvore plantada junto a ribeiro de água, cujas folhas não caem, entendeu? Cuja as folhas não caem, que dá o seu fruto na estação certa, entendeu? E ele prosperará. Você lê o versículo, você vai ver.
Então, pessoal, eu quero dizer para vocês, vocês serão como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação certa, cujas folhas não caem, e o seu fruto prosperará. Ele prosperará. Estou tentando aqui esclarecer mais ou menos aqui para vocês como é a situação. Só dá fruto se for uma árvore. E essa árvore tem que estar plantada junto ao ribeiro de água. Nós temos que estar plantado na presença de Deus, ou obedecendo a palavra de Deus. Aí você começa a ser próspero. E a prosperidade, ela vem quando nós somos tementes ao Senhor. Há muitas pessoas que estão adquirindo riqueza, prosperidade injustamente, lesando as pessoas, passando por cima das pessoas, tirando das pessoas, fazendo negócios errados, negócios para querer ganhar lucros em cima das pessoas demais e diminuindo as pessoas, levando as pessoas à pobreza e querendo ser o maioral na face da terra. Mas não ouça o conselho dos ímpios, não faça isso, tá? Faça negócio justo, seja sincero, honesto e temente a Deus. Eu venho nesta manhã a agradecer a sua atenção, o seu carinho, que Deus possa abençoar você, prosperar e que você siga esse passo e não olhe para o conselho dos ímpios, não pare no caminho deles, não assenta na roda deles. Tenha Deus como seu Criador, como seu alvo. Tenha o Espírito Santo na sua vida. Não deixe a sua casa vazia. Deixa o Espírito Santo fazer morada nela, que tenho certeza que quando o Espírito Santo fazer morada nessa casa, ele limpa tudo aquilo que não agradam a Deus e você passa a ser uma pessoa firme e fiel ao Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe e tenha um bom dia.